Primeira coisa que eu penso, assim, em relação ao poder aquisitivo é uma filiação, né? A uma escola, né? Vamos dizer assim, de realistas malditos, né? Que vem do século XIX com Dostoiévski, né? Que é o cara que eu penso, assim, mais marcante disso, né? E aqui no Brasil, o Nelson Rodrigues, no século XX, ele está tratando de coisas universais, né? Dessa questão urbana universal, dessa paisagem vista desse macro do mundo, né? Como se fosse o conto, ele fosse uma espécie de oráculo, que você tinha aqueles bichos que você sacrificava para ver nas tripas, né? O futuro ou o presente, eu fazia uma pergunta, né, transcendental, e você pegava, abria o bicho. Então o conto, ele apesar de estar olhando para uma coisa pequena, é, acaba que ele está falando uma coisa maior, né? Falando assim, mas de questões sociais até universais, assim, mas também muito específicas, né? Essa literatura de oracular das tripas, né, está presente no Dao. A diferença do Dao é uma espécie de apagamento que ele faz do locus, né? A gente, claro, que a gente sabe que é Rio de Janeiro e tal, assim, a gente poderia até inferir que parece muito Santa Teresa, mas pode ser qualquer situação, pode ser Copacabana, pode ser Meia, pode ser no subúrbio, mas você não sabe exatamente qual é o lugar onde está acontecendo a história, nem qual o tempo. Você sabe o tempo por indicações, né? E o lugar menos ainda, você não tem indicações. Mas você tem outras pistas também da época, né? Da uberização, da história da pessoa que segue a extrema-direita, mas nada disso está dito, tudo isso é dito de uma maneira muito habilidosa e difusa no conto dele, né? Então tem essa coisa como se ele pegasse a realidade, ele está mostrando um recorte com o resto apenas apagado, né? Um recorte muito pequeno, né, que se expande a partir dessas coisas que você vai inferindo desse universo maior que vem a partir desse fragmento, né? Então a gente tem a protagonista, para mim, obviamente, é idosa, né? Volta a um apartamento que ela tem num lugar, numa área de risco, que tem tiroteios e tal, onde o filho dela tá morando, né? Um filho tá morando e esse filho teve um surto, ele teve problemas mentais e desapareceu. E ela é levada por um motorista de Uber. E lá tem uma espécie de síndico informal do prédio. Então você tem basicamente esses três personagens presentes e um ausente, né? Que é o filho da protagonista. Né? Então, mas a protagonista, evidentemente, é quem está colocando, é quem é chamada a história, né? É um universo absolutamente desencantado, né? Onde todos os personagens de alguma maneira estão procurando tirar proveito um dos outros e também crepuscular no sentido até de idade, né? É um elemento que é um pouco mais sutil na história é a questão da personagem principal ser também a única que esboça a história de um afeto no sentido positivo, né? Dela ter tido um amor que se perdeu e ela ficou viúva e recebe a pensão por causa disso. Dela tá indo procurar o filho que, embora haja, obviamente, uma obrigação, vamos dizer assim, social, de coisa, mas aquilo também é uma coisa que tem a ver com ela própria, né? Então acho que ela é um pouco diferenciada nisso, né? E ela, além da protagonista, ela é a senhora da história, né? Eu acho que ela é a personagem que tem mais realmente poder na história, que está puxando mais as cordas nesse universo descontrolado, né? Então acho que ela é mais consciente, a mais que está conseguindo, que joga com mais precisão assim nesse universo caótico. É um conto de protagonismo feminino, né? Todos os personagens masculinos estão em franca decadência e caos, e ela está de pé nessa história, né?
e não como narradoras, mas assim, ela que está realmente com quase uma percepção mais universal do que ocorre, né? Então, nesse sentido, é um conto que é de uma mulher que tem esse poder, né? Que também é aquisitivo, mas é claro que é além do aquisitivo.